Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema a necessidade do novo nascimento. Lição importantíssima acerca do novo nascimento. Vamos entender como ocorre o novo nascimento na vida de cada pessoa que aceita e crê no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ver como ocorre isso. É de suma importância você entender como ocorre um novo nascimento nos seres humanos. A lição textual está baseada em João 3:7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Nós vamos compreender algo muito importante aqui. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 ao 12. A primeira parte da lição, sobre o novo nascimento, nós vamos ver aqui um líder religioso bem intencionado. Vamos ver aqui acerca de Nicodemos, que era um líder religioso, e vamos ver aqui como que ele andava, e também o Senhor Jesus adverte ele acerca do que precisava acontecer com ele, que na verdade aqui é o exemplo do que precisa acontecer com toda a humanidade. Esse episódio aqui do diálogo de Jesus com Nicodemos, na verdade é uma grande revelação que serve de exemplo para toda a humanidade em relação ao que Deus quer que aconteça com os seres humanos. Não saia daí que você vai ficar maravilhado em aprender como é o novo nascimento, como ocorre um novo nascimento na vida daqueles que creem em Jesus. A segunda parte fala propriamente do novo nascimento e a terceira parte traz aqui exemplos do novo nascimento de Saulo de Tarso e também de Cornélio, o centurião. A primeira parte da lição, um líder religioso bem intencionado. Antes, porém, para que você entenda, na verdade, não existe uma explicação teórica, passo a passo, acerca do que ocorre no espírito de cada pessoa que nasce de novo. Porque nós sabemos que o nascimento, esse nascer de novo que Jesus falou, não é nascer da carne, mas é nascer do espírito. E para que você não fique confuso em relação ao que é nascer do espírito, isso simplesmente nós entendemos pela Bíblia que é o homem que deixa de ser antropocêntrico, ou seja, quando o ser humano deixa de viver, como diz o ditado brasileiro, eu sou dono do meu nariz, quando o ser humano perde essa visão para se render à vontade de Deus, ele deixa de ser, como a Bíblia mostra, de ser carnal e passa a ser espiritual. Por quê? Porque ele teve um novo nascimento em seu espírito. Aí o homem espiritual vai obedecer a Deus com verdade e vai se interessar em servir e amar o próximo. Coisa que o homem antropocêntrico não faz, não teme a Deus, e também ele quer ser servido, não se preocupa com o próximo. A Bíblia chama esses homens de homens carnais, homens naturais, que são amantes de si mesmo. Então, para você compreender um pouco acerca do novo nascimento, basta dar uma olhada na doutrina acerca do homem carnal e do homem espiritual. Tem vários textos aqui que você vai poder conferir acerca da diferença de quem é carnal, do que é nascido da carne e o que é espiritual, nascido pelo Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. Ponto de destaque. Aliás, primeiro tópico, quem era Nicodemos? Ponto de destaque. De um homem carnal para um homem espiritual. A Bíblia menciona fatos acerca da probabilidade do convertimento ou da conversão de Nicodemos. A Bíblia mostra isso, então é bem provável, alguns historiadores também comentam, que Nicodemos se converteu ao Senhor Jesus. A própria Bíblia mostra ele junto com José de Arimateia. Muito se fala em José de Arimateia e se esquecem de mencionar Nicodemos, mas foram os dois que foram tirar o corpo do Senhor Jesus da cruz. Tá? Então vamos lá, de um homem carnal para um homem espiritual. Há uma grande probabilidade de que Nicodemos tenha se convertido. Subsídio teológico, porém, antes de se converter, ele era legalista, ele confiava muito nas práticas no que diz respeito aos interesses humanos.
pela religiosidade. E o Senhor Jesus quis mostrar para ele que ele precisava confiar no Senhor Jesus e não nas práticas humanas. Você já vai entender o diálogo do Evangelho de São João, capítulo 3. E aqui é preciso fazer uma hermenêutica, uma análise textual de todo o texto do diálogo para você entender o que Jesus queria falar para Nicodemos. Nós vamos compreender que o novo nascimento se resume a viver em função, a pessoa viver em função, passar a viver em função da vontade de Cristo. Não mais segundo ele, como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a tônica do diálogo de Jesus com Nicodemos era fazer Nicodemos entender que os seres humanos precisam viver segundo a vontade de Cristo. Quem assim o faz, nasce de novo, porque esse é um processo que é resultado, aliás, isto é resultado do processo do convencimento pelo Espírito Santo que gera o novo nascimento na pessoa. Mas vamos à frente aqui, subsídio teológico. O homem sem, preste bem atenção nessa leitura, o homem sem a presença do Espírito Santo para o convencê-lo é antropocêntrico. O que significa isso? O homem como centro de tudo. Quem não tem a presença do Espírito Santo para lhe convencer, ele é antropocêntrico, ou seja, ele é o centro de tudo. O mais importante é o que ele pensa, é o que ele acha, ele vive de acordo com a sua vontade, não teme a Deus e não se preocupa com o próximo, só pensa em si mesmo. A Bíblia dá a visão desse tipo de homem, amantes de si mesmos, principalmente alguns líderes, né, que da época, o apóstolo Paulo falou sobre amantes de si mesmo, mas é reflexo do que é o antropocentrismo. Principalmente no Antigo Testamento, os homens eram muito antropocêntricos, onde não havia a presença derramada do Espírito Santo. Para você entender aí como ocorre o processo do novo nascimento, precisa ter o convencimento do Espírito Santo. O ser humano que vive para si e somente pensa, aqui você vai entender aqui o que é uma pessoa que não nasceu de novo. O ser humano que vive para si e somente pensa nos interesses humanos, precisa nascer de novo. Mesmo que tenha práticas de religiosidade humana, como era o caso de Nicodemos. Nicodemos era um homem que, apesar de suas práticas religiosas existirem por causa de Deus, apesar das práticas religiosas dele existirem por causa de Deus, na verdade essas práticas eram feitas e cumpridas apenas diante dos homens, ou seja, era para se aparecer perante os homens. Existiam por causa de Deus, mas a preocupação principal na época em relação a essas práticas era se mostrar para os homens. E isso não agrada a Deus, isso é humano, terreno e carnal. Então Nicodemos precisava passar pelo novo nascimento. Internamente, a maioria vivia, tá, os homens daquela época, inclusive os fariseus, internamente a maioria vivia ou viviam em função de seus prazeres e eram falsos. A Bíblia fala em Mateus 23, 27 e também Mateus 6 e 5, que os fariseus, eles eram falsos perante os homens. Tá? Os fariseus não serviam a Deus em seus interiores. Porém, percebe-se que Nicodemos é um caso onde se percebe que ele estava sendo convencido pelo Espírito Santo, ao ponto de reconhecer, Nicodemos reconheceu, que Jesus era mestre vindo de Deus e que fazia sinais da parte de Deus, conforme João 3 e 2, Evangelho. Ao que parece, Nicodemos creu em Jesus e se tornou um discípulo, pois ele defende Jesus diante dos principais dos sacerdotes. A Bíblia mostra, numa discussão com os principais dos sacerdotes, Nicodemos está defendendo Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 50 a 51, já depois de ter conversado com Jesus. Alguns acreditam, né? E junto com José de Arimateia, eles buscam, aqui está a prova mais contundente, né, da possível conversão de Nicodemos a Jesus. Junto com José de Arimateia, eles buscam o corpo de Jesus depois da crucificação, conforme João 19 e 39. Aplicação: quem ama e obedece a Deus com temor e também é verdadeiro entre os homens, com certeza nasceu
de novo. Era o que Jesus tentou passar para Nicodemos. Mas vamos lá. Segundo tópico, a lição é muito rica. Os fariseus. Ponto de destaque. Os fariseus eram legalistas. O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça e a misericórdia. Então, o legalismo é a obediência de regras, tá? E atribuir a essas regras a salvação. Subsídio teológico. A origem mais próxima do nome fariseu está no latim farisaeus, que por sua vez deriva do grego antigo e significa assentado. Naquela época eles assentavam aos pés dos mestres para aprender. No hebraico vem de prushim. Esta palavra vem da raiz parashá, que basicamente quer dizer separar, afastar. Assim, o nome prushim ou perushim é normalmente interpretado como aqueles que se separam do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e das suas tradições. Isto era ser um fariseu, ou o significado da palavra fariseu. Todavia, sua separação não envolvia um ascetismo. O que é isso? Já que julgavam ser importante ao estudo, ser importante o ensino à população das escrituras e das tradições dos pais. Eles eram separados, mas nem tanto. Eles tinham um convívio social. A origem mais provável dos perushim é que tenham surgido do grupo religioso judaico chamado Hassidim, os piedosos, que apoiaram a revolta dos macabeus, aproximadamente de 168 a 142 a.C., contra Antíoco IV Epifânio, rei do Império Seleucida, que incentivou a eliminação de toda a cultura não grega. Na época do mundo antigo tinha muito disso. Um povo mais forte dominava outro povo mais fraco, lógico, e queria acabar com as religiões dos outros povos. Então, Antíoco Epifânio IV queria destruir as religiões não gregas, a cultura não grega, através da assimilação forçada e da proibição de qualquer fé particular. Então, nessa época, é provável que surgiram os fariseus, porque eles ajudaram os macabeus nessa revolta, e nós sabemos, segundo a história, que os macabeus eles foram vitoriosos. Os fariseus estavam entre o povo, nas sinagogas. Foram eles que organizaram o sistema de culto nas sinagogas. Há uma grande diferença, porque, deixa eu ver aqui, blá, blá, blá. Isso, na próxima eu vou falar dos saduceus, mas há uma diferença entre fariseu e saduceu. A diferença básica é que os saduceus faziam parte da elite religiosa, ficavam no templo. Os fariseus conviviam entre o povo nas sinagogas. Porém, apesar de conviver com o povo nas sinagogas, os fariseus faziam parte do Sanhedrin, do Sinédrio. Ok? Vamos lá. Foram eles que organizaram, os fariseus, o sistema de culto das sinagogas. Criaram vários manuais de doutrinas e acreditavam na ressurreição, coisa que os saduceus não acreditavam. Mas, infelizmente, eles tornaram-se extremamente fanáticos em relação às práticas das doutrinas de seus manuais. Então, os fariseus se tornaram extremamente fanáticos em relação às práticas das suas doutrinas, de seus manuais, e atribuíam a salvação a essas práticas. Por isso que precisavam nascer de novo. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Essa postura exagerada em relação a cumprir suas doutrinas levaram a maioria dos fariseus a se preocuparem com o exterior em relação aos homens, e muitos perderam o temor em relação a Deus. Por isso que precisavam nascer de novo. Aplicação: precisamos amar a Deus e aos homens com pureza e verdade, coisa que não estava acontecendo com os fariseus. Só para você ter uma noção da origem dos fariseus. Então, ao que tudo indica, surgiram, de um grupo religioso judaico chamado Hassidim, os piedosos, que ajudaram Judas Macabeus na grande revolta de aproximadamente do século II a.C. Vamos lá? Tópico 3. Os sinais efetuados por Jesus.
Ponto de destaque. Os sinais de Jesus atraíam as pessoas e ainda atrai até a sua presença. Os sinais de Jesus atraíam as pessoas e ainda atrai até a sua presença, a fim de haver entrega e obediência em sua pessoa, ou para com sua pessoa. Os sinais de Jesus têm uma finalidade, é atrair as pessoas até a ele para que lhe obedeçam. Subsídio teológico: Nicodemos fora uma das testemunhas dos sinais operados por Jesus e eventualmente tornou-se também um de seus discípulos. A influência dos sinais na criação da fé, olha a importância, é um elemento reconhecido por João. João, apóstolo, ele no Evangelho, capítulo 7, versículo 31, capítulo 10, versículo 40, capítulo 14, versículo 11, fala da importância dos sinais no ministério de Jesus para atrair as pessoas até ele. Mas isso é considerado muito mais como um estágio. Os sinais é considerado um estágio, teologicamente falando, um estágio rudimentar da crença. Então, é uma maneira de atrair as pessoas até Cristo. Mas os sinais não é tudo. Por isso que Jesus disse: não se alegre por acontecerem sinais por meio do vosso ministério, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas os sinais, eles funcionam como um primeiro estágio para a crença, conforme João 20, 29, também João 4, 48. O discernimento de nosso Senhor nos pensamentos e no caráter dos homens é também realizado por meio dos sinais. Os sinais trazem discernimento do Senhor Jesus, que ele é que está ali operando, e também traz pensamentos no caráter dos homens, traz mudança. Os sinais têm uma finalidade muito grande, conforme João 1,47, também 48, 5,42, 6,61, 64, 13, 11, 16 e 30. Tudo a importância dos sinais operados por Jesus. E é atribuído, todos esses sinais, é atribuído ao próprio Senhor Jesus, o Logos encarnado. Tá? Não obstante, o autor sagrado revela-nos enfaticamente que as obras efetuadas pelo Senhor Jesus produziram fé nos homens e que esse era um dos resultados desejáveis dos seus trabalhos. Jesus trabalhava e desejava que as pessoas tivessem fé nele. Daí, por isso, a importância dos sinais que Jesus realizava, porque os sinais servem como o primeiro estágio para a fé no coração das pessoas. Depois vai ser desenvolvido a obediência. Os sinais atraem, fazem com que a pessoa creia na pessoa do Senhor Jesus, os homens creiam na pessoa do Senhor Jesus, e depois é claro que o convívio com o Senhor Jesus, a habitação do Espírito Santo, traz o amadurecimento dessa pessoa, a fim de que ela sirva ao Senhor por amor, por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo apenas que o Senhor faz. De maneira que o Senhor Jesus, depois que uma pessoa amadurece na fé, se o Senhor Jesus não fizer mais nenhum milagre na vida dele, ele não vai deixar de servir o Senhor Jesus. É o que eu costumo falar hoje para muitas pessoas nos cultos, às vezes. Eu digo, irmão, se Jesus descesse hoje aqui nesse culto e falasse: olha, a partir de hoje eu não vou realizar mais nenhum milagre em favor de ninguém. Eu já fiz muito na cruz do Calvário. Eu quero ver se vocês me servem por amor, por gratidão ao que eu já fiz. Eu pergunto para a igreja: quantas pessoas permaneceriam servindo ao Senhor se ele não oferecesse mais nenhum tipo de milagre? Às vezes fica até um silêncio na igreja, porque é uma maneira de produzir uma reflexão muito séria no coração das pessoas, no que diz respeito a servir a Deus por aquilo que ele é, e não apenas por aquilo que ele faz, ok? Mas nós sabemos que as pessoas são atraídas, o ser humano é carente, é necessitado, e os sinais atraem, porque os sinais é um indicativo de que em Cristo há solução. E aí é o primeiro estágio para o amadurecimento e a obediência a Deus por amor, ok? Jesus sabia da importância de pregar o evangelho em Jerusalém. Dessa forma, ele pregou em Jerusalém com grande poder, a fim de realizar uma grande evangelização. E nessa ocasião que ele prega em Jerusalém, Nicodemos, então, viu e foi atraído por esses sinais. Aplicação: o poder do Espírito Santo deve acompanhar aqueles que pregam o Evangelho.
Amém? Vamos para a segunda parte. Então a primeira parte nós vimos aqui acerca de Nicodemos, que era um líder religioso, acerca dos fariseus e acerca dos sinais efetuados por Jesus. Agora a segunda parte, o novo nascimento. Vamos lá. Primeiro tópico, é necessário nascer de novo. Ponto de destaque, quem é nascido da carne vive para si e para as coisas dos homens. Quem é nascido do Espírito Santo vive para Deus e o seu reino. Vamos lá? Subsídio teológico. O termo grego pode significar nascer de novo. Nós sabemos que na escrita grega, as palavras que indicam o novo nascimento, ao pé da letra, significam realmente a ideia de ser gerado de novo. Em favor da tradução do alto, quando Jesus disse assim, necessário é nascer de novo, essa expressão nascer de novo, no grego, significa nascer do alto, não um nascimento terreno. Por isso que Jesus disse, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito recebe o nascimento do Espírito. Esse Espírito ali, é bom lembrar, aqui no original, está escrito em letra maiúscula, tá? Olha aqui, o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, tá? É Espírito. Esse Espírito aqui é nascido do Espírito Santo. Então, conforme o grego no original nos traz, esta informação indica a ideia de que a pessoa recebe o nascimento do alto, operado por Deus. Aí, é esse tipo de nascimento que Jesus está se referindo. Uma pessoa transformada. Vamos usar aqui essa expressão para você entender melhor. Nascer de novo, nascer do alto, receber a transformação que vem de Deus pelo Espírito Santo. Isso significa nascer de novo. A conversão, presta atenção, a conversão consiste no exercício do arrependimento e da fé. Elementos esses que tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo mesmo vinculam como sumários, suma importância das exigências morais do Evangelho. Conforme Marcos 1,15, também Atos 20:21. O arrependimento é uma mudança de mente, de coração para com Deus. A fé significa confiança na palavra de Deus e de Jesus Cristo. Tudo isso promove o novo nascimento. Então, nascer de novo, segundo o grego, é nascer do alto, ou seja, receber uma transformação no seu espírito pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então, isso significa nascer de novo, receber uma transformação no seu espírito pelo Espírito Santo de Deus. De maneira que a pessoa deixa de ser antropocêntrica, deixa de viver segundo sua vontade, para agora ser teocêntrica, para ter Deus como centro de tudo e andar segundo a vontade de Deus. Isso é nascer de novo. As pessoas que assim agem e vivem, elas dão prova de que nasceram de novo, receberam o nascimento do alto. Se alguém perguntar para você o que significa nascer de novo, você explica. O original indica que é nascer do alto, ou seja, receber uma transformação dentro de si, operada pelo Espírito Santo de Deus, que vem do alto. Aplicação: quem nasce de novo vive para agradar a Deus e servir aos homens. Vamos aqui, elementos da conversão, elementos de quem nasceu de novo. Anote aí, depois você pode baixar os slides também. Primeiro, a conversão é inspirada pela força das Escrituras, conforme Salmo 19:7. Segundo, operada pelo Espírito Santo, conforme Salmo 51:12, também outros textos do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus falou aqui no Evangelho de João 3:6, nascido do Espírito, está em letra maiúscula, ou seja, nascimento que vem do alto pelo Espírito de Deus. 3, grava no coração a lei, quem nasce de novo grava no coração a lei moral de Deus, conforme 2 Coríntios 3:3, e isso pelo poder do Espírito. 4, ela é absolutamente necessária para a salvação, ou seja, a conversão é necessária para a salvação, o novo nascimento é muito necessário, tanto que a Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode. 5, prepara o caminho para o serviço espiritual, né? A conversão, novo nascimento, é o preparo do caminho para a pessoa trabalhar para Jesus, conforme Lucas 22:32. 6, a tarefa da igreja é conduzir todos os homens à conversão, conforme Tiago 5:19 e 20. 7, ela é a base, a conversão é a base do perdão dos pecados,
conforme Atos 3,19. Isso aqui eu estou mostrando para vocês a importância do novo nascimento. Tá? 8, ela consiste da fé, vem pela fé, conforme Hebreus 1:1, do arrependimento, conforme Atos 20:21 e Mateus 21:29. 9, ela prepara a alma para a união espiritual com Cristo. A conversão, né? A palavra convertei-vos vem do grego metanoio, que significa dar meia volta, mudar de direção. Ou seja, o homem vive para si, deve viver para Deus, para a vontade de Deus. Isso significa converter-se. E isso diz respeito ao novo nascimento. Não existe novo nascimento sem conversão, sem mudança de atitude, sem mudança de caminho. Por isso que eu estou falando da conversão. Quem nasce de novo tem que ter passado pela conversão, tem que se converter por meio do arrependimento e a fé. A conversão, 10, pode ser gradual, tá? Ela pode ser gradual, sim, como no caso da maioria das pessoas, ou ela pode ser dramática, como no caso do apóstolo Paulo, que era Saulo, né? Devido à influência do grego, o nome dele eles pronunciavam Saulo, mas o nome de nascimento, de batismo do apóstolo Paulo era Saul, em homenagem ao primeiro rei de Israel. Ele recebeu um nome hebraico, né? Saul, devido à influência grega, chamavam ele de Saulo. Tá? A iluminação pode ser parcial e levar aos poucos à conversão. Muitas pessoas são parcialmente iluminadas e assim melhoradas, embora nunca cheguem também a converter-se. Tem pessoas que nunca vão se converter, por incrível que pareça. Mas outras elas vão gradualmente, vão entendendo e daqui a pouco elas são aperfeiçoadas completamente. A conversão é um ato divino. 11. Mas requer a cooperação do livre-arbítrio do homem. Portanto, é um ato divino, mas também humano ao mesmo tempo, porque o homem tem que responder ao convencimento do Espírito. A parte de Deus é convencer pelo Espírito. A parte do homem é aceitar este convencimento. Tá? Depois nós vamos ver aqui que a parte de Deus, Deus traz aqui para o homem esse convencimento. E o homem aceita esse convencimento. 12. A conversão necessariamente resulta na santificação, pois do contrário não será real. Regeneração, tópico 2. Ponto de destaque. A regeneração ela é contínua. Por que o pastor Ezequias Soares traz aqui o assunto regeneração? Na verdade, esse assunto novo nascimento pertence à doutrina da soteriologia, do grego soter, salvação. A doutrina da salvação, ela traz aqui o assunto novo nascimento. Acontece dentro da doutrina da salvação, existem mais 3 doutrinas de ensino, de estudo, que é a doutrina da justificação. Quando a pessoa se converte, ela é justificada na hora e colocada na posição de separado, santo, na hora, é imediato, a justificação é imediata. Mas daí, em resposta à justificação, o homem responde aceitando a regeneração. Aí tem mais a regeneração e por último a santificação. Então são 3 doutrinas que estão dentro da doutrina da soteriologia, doutrina da salvação. A justificação, a regeneração e a santificação. E aqui, como nós estamos falando de novo nascimento, um assunto dentro da doutrina da salvação, o pastor Ezequias Soares colocou aqui indispensavelmente o assunto regeneração. Então, o que é regeneração? Ponto de destaque. A regeneração é contínua. Em certo sentido, porquanto ninguém é completamente regenerado por ocasião da conversão. Dificilmente a pessoa ela vai ser 100% regenerada na hora que se converte. Ela vai sendo aperfeiçoada depois da conversão. E a regeneração é gradual. Subsídio teológico. A regeneração é o novo nascimento, onde Deus em Cristo oferece ao homem uma nova vida. A pessoa nasce de novo já devido à regeneração, porque a própria palavra regenerar significa gerar de novo. Então a regeneração é um novo nascimento, mas a regeneração ela não é 100% total. A pessoa vai se aperfeiçoando. Tá? A conversão, olha que frase importante aqui, ó. A conversão é a resposta humana do homem para Deus. A conversão é a resposta humana do homem para com Deus. A regeneração é a resposta de Deus para o homem,
onde Deus lhe oferece o seu Espírito Santo e este é gerado de novo. E aí o Espírito Santo vai aperfeiçoando gradualmente esta pessoa, conforme João 3,5. Aquele que é nascido de Deus, grave isso, precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Pedro. Quando Pedro diz, crescei na graça, isso indica que o indivíduo tem a responsabilidade, é minha, é tua. A responsabilidade é nossa, de buscar esse crescimento e cooperar com Deus nesse processo de regeneração e santificação. A cooperação do homem é o desejo e a busca. Quem deseja e busca, Deus aperfeiçoa. Aleluia! Estamos falando aqui de regeneração. Tá? Aplicação. A regeneração é gradual e é necessário que o indivíduo deseje progredir em aperfeiçoamento. Ok? Então a conversão é a resposta do homem. A regeneração é a resposta de Deus. Deus fica trabalhando para o aperfeiçoamento dessa pessoa. Vamos para frente. Tópico 3. A perplexidade de Nicodemos. Ponto de destaque. Para ser salvo, é necessário crer e obedecer a Jesus. E não confiar a salvação em rituais humanos. Subsídio teológico. No diálogo entre Nicodemos e Jesus, Jesus deixa claro que Nicodemos precisava confiar a salvação em sua pessoa, ou seja, em Jesus. Nicodemos sentiu-se atraído pelos milagres, mas ainda valorizava extremamente as práticas da sua religião. Quando você vai fazer aqui uma hermenêutica, um estudo hermenêutico, no capítulo 3 do Evangelho de São João, você percebe que Jesus tenta mostrar para Nicodemos, como se ele estivesse falando aqui na linguagem de hoje, Nicodemos, você precisa crer em mim para ser salvo. Só que o crer da Bíblia não é simplesmente acreditar. O crer da Bíblia significa, naquele contexto histórico, dessa época, significa obedecer a Jesus. Viver de acordo com a vontade de Jesus. Não só acreditar que Jesus existe, como muitas pessoas fazem hoje. Eu creio em Jesus. Acreditar que Jesus existe, todo mundo acredita. É necessário obedecer à vontade de Jesus. Procurar conhecer essa vontade e obedecer essa vontade, viver de acordo com esta vontade. Isso é crer em Jesus. Jesus tenta mostrar para Nicodemos essa verdade. Olha, Nicodemos, como se ele falasse hoje, na linguagem de hoje, Nicodemos, não confie a tua salvação nas práticas da tua religião. A tua salvação depende de crer em mim, Nicodemos. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Jesus diz assim, ó. Nicodemos fala para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Ele achou que Jesus estava falando de um nascimento natural, da carne. Aí Jesus fala no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus vem clareando para ele o que Jesus queria que ele entendesse. Olha só, não te maravilhes, Nicodemos, de ter te dito isto. Necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus fala, se referindo ao Espírito Santo, ao trabalhar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é comparado com o vento. Jesus diz, o vento assopra onde quer e ouve sua voz. Você sabe da existência do vento, mas não sabe de onde vem, não depende de você. O vento tem, a vinda do vento é por conta dele, não depende de ninguém. Jesus está querendo dizer que a vontade do Espírito é dele. Então, olha só, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A pessoa recebe o convencimento do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Ele estava meio duvidoso ainda em relação a esse assunto. Jesus vai clareando para ele, olha só. Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel, não sabes isto? Na verdade, só lembrando para você, quando Jesus usava 2 vezes a expressão na verdade, ele está falando como Deus. Tá? Quando você vê na Bíblia Jesus usando 2 vezes a expressão na verdade, ele está falando não só como homem, mas como Deus também. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos. Jesus já vai revelar para ele o que Jesus queria que ele ouvisse. Nós dizemos o que sabemos, testificamos e o que vimos. Não aceitamos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crês, como crereis se vos falar das celestiais?
Jesus está tentando com que ele entendesse que Jesus veio do céu, que Jesus era Deus e que ele precisava acreditar em Jesus, não nas práticas da religião. Aí Jesus vai clareando. Ora, aí Jesus aqui é mais claro. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Jesus tenta mostrar para ele que ele precisava acreditar em Jesus, que Jesus é Deus, o Filho do homem que está no céu. Olha aqui, irmãos, Jesus dá uma grande revelação aqui da sua divindade, porque o texto diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, e ele diz que está no céu. Olha que interessante isso. Tá, mas ele não desceu? E como que ele desceu e está no céu? Porque Jesus é um com o Pai. O Pai estava no céu. E Jesus é Deus. Então ele não saiu do céu, porque ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. O que ele está querendo dizer aqui, eu não deixei de ser Deus. Ele diz aqui, ó, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Ou seja, eu desci do céu, mas não deixei de ser Deus. E como Moisés, aqui ele vem falando, ó, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus está tentando mostrar para Nicodemos que Nicodemos precisava acreditar que Jesus era Deus e que ele tinha que confiar a salvação em Jesus, não nas práticas dos homens. Para que todo aquele que nele crê, ó, Nicodemos, o Filho do homem vai ser levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, Nicodemos, é crer em mim, não confiar nos manuais de doutrinas de vocês. Aí ele diz, porque Deus, Nicodemos, por que tem que nascer de novo, Nicodemos? Porque Deus, por que tem, aliás, por que tem que acreditar em mim, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que me deu. Jesus estava tentando mostrar isso para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo, Nicodemos. Jesus, quando usa a expressão porquê, ele está explicando algo para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, eu, Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, Nicodemos, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Era isso que Jesus estava tentando mostrar para Nicodemos. Nicodemos, você tem que crer em mim, eu sou Deus, eu desci do céu. Tá? Por isso tem que nascer de novo. Você tem que parar de acreditar nas práticas dos homens e agora passar a confiar em mim e obedecer a mim. Quem crê nele, olha só, ó, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora Jesus dá aqui a receita. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lembrando que a palavra tá, vamos à frente. E a condenação é esta, ó, Jesus está falando, a condenação é esta, que a luz vem ao mundo, é como se ele estivesse dizendo, ó, a condenação é esta, eu vim ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, amaram mais as práticas humanas do que a mim. Era isso que Jesus tentava mostrar para Nicodemos. Por isso que o estudo hermenêutico é importante você ler todo o texto, para você entender o que eles estão tentando mostrar. E Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele tenta passar, Nicodemos, eu sou Deus, tem que acreditar em mim. Porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Praticar a verdade, Jesus é a verdade. Praticar a verdade, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui, ó, a tônica de todo esse diálogo, a coisa mais importante de todo esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos, era mostrar para Nicodemos que Nicodemos tinha que acreditar em Jesus, viver de acordo com a vontade de Jesus, entregar a sua vida a Jesus, conhecer a vontade e praticar a vontade de Jesus, e abandonar a esperança de vida eterna na prática de rituais humanos, que era o que estava acontecendo com Nicodemos, ok? Por isso que Nicodemos ficou perplexo. Ele enxergou o entendimento. Ele é o Filho de Deus. Eu tenho que confiar a minha salvação nele. E não como muitos dizem, pratique isso e você vai ser salvo. Não. Vamos lá então? A salvação é pela fé. Não podemos anular a graça do Senhor.
Aplicação: a crença e a obediência em Jesus salva. E isso é a verdadeira religião. Terceira parte, uma necessidade. Primeiro tópico, o estado humano. Vamos aqui, terceira parte, uma necessidade. Ponto de destaque: quem não obedece a Deus está morto em seus pecados. É o que a Bíblia fala. Quem não obedece a Deus está morto. Subsídio teológico. Lembram que em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus diz: deixe os mortos sepultar os mortos? Então aqui, é uma necessidade nascer de novo. Por quê? Porque o ser humano é antropocêntrico. O ser humano vive em função dos seus desejos. Vive de acordo com a sua vontade. E Deus quer que isso mude. Os seres humanos que vivem de acordo com a sua vontade, eles estão separados de Deus. Estão mortos espiritualmente. Porque a grande vontade de Deus em ter criado o homem é para que o homem viva para Ele, para agradar e cumprir a vontade de Deus. Não como um escravo, mas é uma obediência prazerosa. Como o escravo do Antigo Testamento, o senhor dele era tão bom para ele que quando acabava o contrato dele, que ele poderia ir embora, ele dizia: não, eu quero morar aqui, meu senhor é muito bom. E aí então tinha uma lei para identificar o escravo que desejou ficar por alegria em servir ao senhor. A lei era furar a orelha do escravo. Então eles furavam a orelha daquele escravo. Quem olhava, um escravo de orelha furada. O que significa isso? Ele voluntariamente, com prazer, decidiu servir a este homem, porque o homem é bom. Então nós servimos a Deus não por uma obediência cega, forçada, como uma escravidão injusta, não. Nós servimos a Deus por amor, por alegria, por prazer, mas temos que entender que nascemos para servir a Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Quem não entende isso está separado, está morto. Jesus disse em Mateus 8:22, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então é uma necessidade nascer de novo, receber a mudança e a transformação pela operação do Espírito Santo, para que a pessoa abandone o antropocentrismo e se torne obediente a Deus, vivendo para Deus com verdade interior, com sinceridade interior, com temor interior e com total disposição para amar o próximo, com sinceridade. Ok? Isto é uma necessidade, é o que o texto vem falando aqui. Aplicação: quem obedece ao Senhor Jesus recebe a vida eterna, conforme João 11:25. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Segundo tópico, Saulo de Tarso. Aplicação, aliás, subsídio teológico, Saulo de Tarso. Saulo é um grande exemplo do novo nascimento. A conversão, o novo nascimento de Saulo de Tarso aconteceu de forma dramática. O que é isso? Foi imediata. Não foi assim, nem hoje tem pessoas que fazem campanhas na igreja, levam tempo para se libertar, para entender, para largar a mão dos vícios. Não, a de Saulo foi imediata. E para honra e glória de Deus, com muito temor no meu coração falo isso, a minha conversão foi também imediata. Eu tive uma experiência, eu vi Deus, eu só não vi o rosto dele, mas eu ouvi ele, falou comigo, nem crente era, ele me deu uma visão, eu estava numa casa, estava um irmão meu comigo, um amigo meu, e eles não viram nada, eles até acharam que eu estava ficando louco, porque eu vi, Deus mostrou para mim o mundo acabando, o juízo final chegou naquela visão, e Deus falou comigo assim: ninguém acredita que vai acabar, mas vai. Eu entrei em desespero e pânico e me arrependi na hora. E eu coloquei minhas mãos assim, eu gritava pro meu irmão, pro meu amigo, o Jean e o Silvio. Meu irmão hoje é diácono. E eu gritava: eu tô falando sério, você tem que acreditar em mim. Peço perdão, o juiz chegou, peço perdão. Eu ouvi a voz de Deus. E a partir daquele momento eu me converti. Mudei da noite pro dia. Eu fumava, eu bebia, usava droga, me prostituía. Da noite pro dia, aceitei Jesus na minha casa, no meu quarto, depois daquela visão, e procurei a igreja num culto de terça-feira, ainda me lembro. Não, ninguém fez o apelo, aconteceu o estudo bíblico naquela noite, os irmãos estavam indo embora, eu fui lá no púlpito e disse: eu vim para aceitar Jesus. A minha conversão foi dramática, foi imediata.
E é claro que depois vem um processo de santificação, de aperfeiçoamento. A do apóstolo Paulo aconteceu na hora também. Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele, os irmãos conhecem a história, e a partir dali ele já saiu dali não mais vivendo para ele, mas agora procurando conhecer a vontade de Jesus e depois cumprir os propósitos do Senhor Jesus na sua vida, porque o Senhor apareceu para Ananias numa visão e disse: ó, este é para mim, Saulo, um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai fazer na minha obra. Ok? Então Paulo passou por isso. Aplicação. O apóstolo Paulo é o exemplo de uma conversão dramática e imediata, mas ele é um exemplo de um novo nascimento operado por Deus. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo não permite. A história de Paulo é uma das mais amplas na Bíblia. Então, só para você entender por que o pastor Ezequias colocou ele aqui. Porque se percebe com clareza o que ele era antes de conhecer Jesus, e depois se percebe com clareza o que ele se tornou depois de conhecer Jesus. Isso mostra o quê? Novo nascimento. A ideia do porquê que está aqui Saulo de Tarso é porque ficou nítido o novo nascimento operado pelo Espírito de Deus na vida de Saulo de Tarso. Também, tópico 3, para encerrar a lição, aparece aqui centurião Cornélio. Ponto de destaque: Cornélio também se percebe que ele era um cidadão romano, com suas práticas religiosas, de acordo com a sua religião, mas ele era enoteísta. O que significava ser enoteísta? Ainda existe. Significava acreditar que Deus é o Deus dos deuses, mas acreditar em vários outros deuses. E Cornélio tinha uma vida piedosa. Ele acreditava em Deus. Ele dava esmola, fazia orações, e Deus viu que ele era um homem bom, mas precisava de salvação. Precisava de novo nascimento. Que o novo nascimento, o principal sinal do novo nascimento é crer na pessoa do Senhor Jesus. E aí Pedro foi levar o Senhor Jesus lá para Cornélio. Ó, Cornélio, creia no Senhor Jesus. E aí Pedro pregou para ele, ele creu. E aí nasceu de novo e se tornou uma bênção nas mãos do Senhor. Aplicação: é necessário entregar-se à vontade do Senhor Jesus para provar que nasceu de novo. Ok? E nós vemos aqui, eu quero que vocês estudem em casa, existe aqui, ó, para você saber a diferença de quem não nasceu de novo e quem nasceu de novo. Estude em casa Gálatas, a partir do capítulo 5, Gálatas, a partir do capítulo 5, você vai ver a diferença. Eu quero entender o que é uma pessoa que não nasceu de novo e o que é uma pessoa que nasceu de novo. Você vai entender que existe o homem carnal, que não nasceu de novo, e o homem espiritual, que nasceu de novo. Gálatas, a partir do versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui, ó, os homens carnais que não nasceram de novo. E aqui ele traz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E aqui traz uma lista de obras carnais que mostram uma pessoa que não nasceu de novo. Depois, a partir do versículo 22, você vai ver quem nasceu de novo, o que acontece com ele. Então, a Bíblia fala do homem carnal e do homem espiritual. O carnal não nasceu de novo. Só nasceu da carne, né? Passou a existir, teve um nascimento natural, ele é o carnal. O espiritual nasceu de novo. Anda segundo a vontade de Jesus, cumpre a vontade de Jesus, gosta das coisas do Espírito de Deus, daquilo que pertence a Deus, teme a Deus com verdade, com sinceridade, é sincero perante os homens, ama os homens, ama o próximo, serve o próximo e ele é sincero para com todos. Uma bênção para com Deus e uma bênção para com os homens, o que não aconteceu com os fariseus. Eles não eram sinceros perante os homens, não amavam os homens, só cumpriam os rituais e achavam que isso agradava a Deus. E não tinham temor de Deus. Aí Jesus pegou para Nicodemos: ô Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tem que mudar sua forma de pensar. Você precisa deixar o Espírito Santo te convencer, crer na minha pessoa e passar a temer a Deus de verdade e amar os homens com pureza. Isso significa nascer de novo. Aleluia! Conclusão. Esta lição é uma bênção. Diz assim a nossa conclusão:
Há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras, como Cornélio, e pessoas bem intencionadas, como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo, da água e do Espírito, para herdarem o reino de Deus. Esse água e Espírito é a palavra de Cristo, nascer pela palavra. Ele tem que conhecer a vontade de Deus pela palavra, aceitar a palavra, e aí então o Espírito Santo vai promover o novo nascimento nele. A água e o Espírito não é o batismo. Tá? Tem gente que pensa que não, vou descer as águas do batismo e vou nascer de novo ali. Não. A água do batismo não vai lavar a alma da pessoa, não vai transformar ninguém. A água do batismo é um testemunho público de morte para o pecado e obediência para Deus. Ressurreição para a obediência. Por isso que Paulo diz, sepultados com Cristo no batismo. Então essa água aqui é a palavra. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que os tenho falado. Como diz lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nascer da água e do Espírito é pela palavra de Deus e o mover do Espírito Santo no seu coração. É nossa tarefa como cristãos, nascer do Espírito da água, é nossa tarefa como cristãos e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento. Não somente ao pecador costumaz, mas também a muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Ou seja, tem muita pessoa boa, com práticas morais boas perante a sociedade, mas ele não serve a Deus, não serve a Cristo. Ele apenas tenta ter uma vida moral adequada perante a sociedade. Até acredita que Deus existe, mas não basta acreditar que Deus existe e não basta ter uma vida social correta perante os homens. Tem que entregar a vida a Cristo para servi-lo. Eu quero buscar conhecer a vontade de Jesus, fazer a vontade de Jesus, entregar a minha vida para Jesus, conhecer a vontade do Senhor Jesus, cumprir a vontade do Senhor Jesus, essa vontade que as pessoas não conhecem. Isso é nascer de novo e precisa acontecer isso. Para que uma pessoa realmente tenha parte da vida eterna, ela tem que nascer de novo. Ela tem que desejar conhecer Jesus, desejar conhecer a vontade de Jesus, desejar cumprir a vontade de Jesus e servir ao Senhor Jesus, adorando Ele no Espírito e louvando Ele com as atitudes. Aí sim ela prova que nasceu de novo. Amém? Então eu espero que você comunique esse assunto com os irmãos no domingo, fale do homem carnal, do homem espiritual, do homem que vive para Deus e não para si, do homem que nunca diz assim, eu sou dono do meu nariz. Não, quem nasce de novo jamais fala isso. Quem nasce de novo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? E tenho certeza que vai ser uma bênção. Fale para as pessoas que elas precisam nascer de novo, confiar a salvação na pessoa de Jesus. Deixa o teu ok, compartilhe essa lição e Deus vai abençoar grandemente. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.